Bom dia, tudo bem? Hoje na aula de português o título é Poema. Então, o que é poema? Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos. Vamos então lá na página 25. Agora é o 8º capítulo. Vamos lá. 1. Leia o poema. Jequitibá. Então você vai ler o poema uma vez, 2 vezes, 3 vezes, dependendo do seu grau de entendimento. Você vai continuar lendo o texto até, que é o poema, até você ficar bem familiarizado para poder responder as atividades. Vamos então para a página 26. Ali diz assim: 2. Todo poema aborda determinado assunto. Letra A e letra B. 3. Quanto ao formato do poema, complete o quadro. 4. Escolha lápis de cores diferentes e pinte no poema as palavras que rimam. Cada grupo de palavras com sonoridade semelhante, escolha uma cor de lápis diferente. 5. O formato do poema está relacionado a seu conteúdo? Explique sua resposta. 6. Releia as 2 primeiras estrofes. Letra A, letra B, letra C. 7. Agora releia a terceira estrofe. Letra A, letra B e letra C. Lá na página 27, tá? 8. Releia agora a 4ª e 5ª estrofes. Letra A, letra B e letra C. 9. Releia por fim a última estrofe e observe esta comparação. Letra A, letra B. Vamos para a página 28? Vamos lá. 10. Você já conhecia o Jequitibá? Se sim, compartilhe com os colegas e o professor o que sabe sobre essa atividade, sobre essa árvore, né? Se não, diga se o poema despertou sua curiosidade em conhecer essa árvore e explique sua resposta. Na verdade, você vai dizer se conhece ou não essa árvore e vai responder, porque nós não estamos na sala de aula, então não podemos interagir. Mas nós podemos interagir aqui na minha residência, correto? E se vocês ainda não fizeram, quando vocês vierem aqui, a gente pode conversar. Mas já vão estudando, já vão lendo, não deixe para fazer tudo aqui na residência da Prof. Thelma, tá bom? 10. Qual é a sua árvore preferida e por quê? Então, no espaço ao lado, faça um desenho de você e da árvore escolhida. Agora diz aqui, linguagem poética. No poema, o poeta busca explorar os sentidos das palavras, por isso é importante prestar atenção às escolhas feitas, pois nada é por acaso. Um dos recursos empregados é a utilização de figuras de linguagem, como a personificação e a metáfora. A personificação consiste em atribuir qualidades ou ações humanas a objetos ou animais, como dizer que o Jequitibá é obstinado. Observe este outro exemplo. O que conservam os peixes? O que conversam os peixes? No aquário a nadar? A metáfora consiste em aproximar 2 elementos, como comparar as raízes do Jequitibá com veias. Observe esse outro exemplo. O sentido. O silêncio é um rio de muitos barulhos. Perceberam? Agora vamos lá para a página 43. Foco na escrita. Poema. Qual é a sua árvore preferida? Então escreva um poema e exponha suas impressões sobre a árvore de sua preferência. Preparação. 1. No quadro desta página, anote o nome de sua árvore preferida. Ao redor desse nome, escreva palavras que reflitam os sentimentos e as emoções que essa árvore desperta em você. 2. Use todas ou algumas dessas palavras em seu poema. Página 44. Produção. Faça a primeira versão do seu texto, depois letra A. Leve em consideração o conteúdo, ou seja, tenha clareza daquilo que você quer dizer, respondendo às perguntas.
Depois ali na letra B, preste atenção ao formato do seu poema e decida. Então aqui você vai decidir como vai ser, como você vai construir esse poema. Então aqui na 4, faça uma ilustração para o seu poema. Depois aqui nós temos a avaliação, né? E aí tudo que diz respeito a fazer em uma folha e colocar no mural da sala, vocês descartam essa ideia, essa possibilidade, porque não estamos na sala de aula. Então, vocês poderão fazer tudo no caderno de português. Tudo, desenho, o texto, tudo no caderno de português. Aí depois vocês tirarão fotos, né, enviarão para o Classroom. E antes também eu posso, aqui na minha residência, corrigir essas atividades. Então, qualquer dúvida, a prof está pronta para ajudá-los, né? Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Bom dia, tudo bem? Hoje na aula de matemática, lá no 8º capítulo, o título diz assim: frações e decimais. Então aqui nós temos uma fatia de pizza que custa R$4,50. Vocês perceberam ali? 4,5. R$4,50. O copo de limonada, R$3,80. Então, vamos lá para a página 27. Troca de ideias. Você gosta de cozinhar? Leia alguns ingredientes usados para fazer deliciosos bolinhos de churros. Então, vocês estarão lendo. Depois, o saiba mais. Agora, vamos lá para a página 28. E diz assim: alguns dos ingredientes usados para fazer os bolinhos de chuva são medidos, dividindo o inteiro em partes iguais, correto? Essas partes do inteiro podem ser representadas por frações. Acompanhe. Meia xícara de leite. A xícara representa um inteiro. Dividindo o inteiro em duas partes iguais e considerando uma dessas partes, temos meia xícara. Temos metade ou um meio do inteiro, correto? Os inteiros a seguir foram divididos em partes iguais. Observe as partes coloridas desses inteiros representadas por frações. O retângulo foi dividido em 4 partes iguais e uma delas foi pintada. Foi pintado 1/4 do inteiro. Vamos lá? O quadrado foi dividido em 4 partes iguais e 3 delas foram pintadas. Foram pintadas 3/4 do inteiro. O triângulo foi dividido em 3 partes iguais e uma delas foi pintada. Foi pintado 1/3 do inteiro. O círculo foi dividido em 3 partes iguais e 2 delas foram pintadas. Foram pintadas 2/3 do inteiro. Os símbolos 1/2, 1/3, 1/4, 3/4 e 2/3 são chamados de frações e representam partes de um inteiro. Lá na página 29 agora. Na fração 2/3 temos o 2 e o 3, né? O 2 é chamado de numerador e o 3 de denominador. O denominador dá nome à fração, indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas. Observe a leitura de algumas frações. Fração 1/2, leitura 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 4/5, 2/3, 3/4. Aprender é divertido. Recorte as frações do material de apoio e reúna-se com um colega para jogar retângulos e frações seguindo as orientações do professor. Aqui você pode pedir auxílio para um dos seus familiares ou nós poderemos fazer aqui na minha residência, correto? Então aqui estão as figuras a seguir, foram divididas em partes iguais. Escreva a fração e a leitura representada pela parte colorida de cada figura. Aqui nós temos a fração, né? No caso, a figura, a fração e a leitura. Como nós teremos que fazer? Nós podemos fazer aqui. Ou então, ali na aula online. Correto? Qualquer dúvida, a prof está pronta para ajudá-los. Até o próximo vídeo.